Neste segundo episódio do nosso estudo de mercado, falarei um pouco sobre a história da Noruega e da importância do petróleo. Explicarei a evolução do PIB nos últimos anos para entendermos a dinâmica do mercado de trabalho e o seu consumo. Veremos que é muito importante entender por que os salários são tão altos na Noruega e o seu enorme poder de compra. Para entender o mercado norueguês hoje, temos que olhar um pouco da história desse país. Como a maior parte da população da Noruega sempre morou na costa do país, não é de surpreender que os povos locais se especializaram na pesca e na navegação. A partir dos anos 1850, a Noruega começou seu processo de industrialização, primeiro com a indústria têxtil, depois com as fábricas de papel usando as grandes florestas da região. Mas, a maior transformação econômica do país veio com a descoberta do petróleo no Mar do Norte no final da década de 1960. A enorme riqueza gerada nesse setor ajudou a Noruega a consolidar o seu estado do bem-estar social, garantindo riqueza que foi igualmente distribuída pela população, aumentando seu padrão de vida e consumo. Por muitas décadas, o PIB da Noruega, a soma de todas as riquezas geradas no país, cresceu muito mais que o dos outros países desenvolvidos. Isso ficou claro em dois momentos, em meados dos anos 1980, e mais tarde, já nos anos 2000. Até mesmo a grande crise financeira de 2008 foi rapidamente superada. O setor do petróleo rapidamente se transformou no principal item de exportação da Noruega. Sua participação no PIB total tem ficado entre 20% e 30%. Ele também gerou empregos especializados e muito bem pagos, ajudando a desenvolver a região de Stavanger. No começo do século XX, a Noruega ainda era muito dependente do setor primário em seu PIB. O setor primário representa a agricultura e a pecuária. Em meados do século, a indústria, o setor secundário, aumentou sua participação, junto com o setor terciário, o comércio e serviços. Hoje, a Noruega é um país em que o setor terciário é o mais importante no PIB. Se olharmos apenas para o setor secundário, houve uma grande destruição de postos de trabalho na manufatura, mais do que compensada pelo crescimento no setor da construção. Os empregos no setor de petróleo e gás cresceram muito, como era de se esperar. Mas, é o setor de serviços o que mais emprega na Noruega. 3 em cada 4 empregos no país estão no setor terciário. Ao lado podemos ver as principais áreas de ocupação. Se considerarmos que existem aproximadamente 2,5 milhões de noruegueses na força de trabalho, um quarto deles trabalha com saúde ou serviço social, mais do que todo o setor secundário junto. Antes de continuarmos, vamos nos familiarizar com o dinheiro norueguês, a coroa. Um turista brasileiro na Noruega tem que usar a taxa de câmbio, mais impostos e taxas, para saber quanto está pagando pelos produtos. Se ele comprar meio litro de cerveja no bar, ele vai pagar ao redor de 100 coroas, o que daria R$ 62 ao câmbio de hoje. Caro, não? Mas, se olharmos os salários nos dois países, também existe uma grande diferença. Se usássemos a taxa de câmbio para comparar os salários, a simples conversão do salário mínimo brasileiro para a coroa norueguesa, daria os números ao lado. Por mês, dia e hora. Se partirmos do salário mínimo norueguês, a coisa seria bem diferente. Na Noruega não existe o conceito de salário mínimo nacional. Então vamos usar o salário limite para que uma pessoa seja considerada acima da linha de pobreza, ou seja 18.441 coroas por mês. Se dividíssemos esse salário pela taxa de câmbio, daria um salário mínimo de R$ 11.500. Mas, como os preços no Brasil são muito mais baixos que na Noruega, devemos usar uma taxa de câmbio que considera a paridade de poder de compra. Por isso, considerando o poder de compra em cada país, a comparação dos salários ficaria assim. Ou seja, para comprar as mesmas coisas que um norueguês com o salário mínimo, um brasileiro teria que ganhar 4 vezes mais que ganha hoje. Agora podemos entender melhor qual é o salário médio de um norueguês por ano e ter uma ideia do que isso representa em relação ao Brasil. Um norueguês ganha em média 550.000 coroas por ano, ou seja 45.000 coroas por mês. Pela paridade de poder de compra, isso daria aproximadamente R$ 11.000.
Descontada a inflação, o salário médio na Noruega mais ou menos dobrou nos últimos 50 anos. Acho que já ficou claro que os salários na Noruega são muito maiores que no Brasil. Quase ninguém que trabalhe tempo integral aqui vai ganhar menos que 40.000 coroas por mês. Um caixa de supermercado ganha 46.000 coroas por mês, quase o mesmo que um professor. Um funcionário público ganha 52.000 coroas. Os mineradores ganham 73.000 coroas e um funcionário de banco ganha 77.000 coroas. Assim, um bancário não ganha nem o dobro de um caixa de supermercado. Um médico especialista ganha 2,5 vezes o salário de um caixa. Esse é um país diferente. Mas as diferenças não ficam só no salário. Na Noruega quase todo mundo estuda em escola pública e gratuita. Ninguém precisa pagar plano de saúde, que é pública também. E como o país é um dos mais seguros do mundo, ninguém precisa gastar dinheiro com segurança particular ou condomínio. Assim, sobra muito mais salários para consumir. O consumo por residência na Noruega cresceu mais de 3 vezes desde 1958. As atuais 420.000 coroas por ano dão mais ou menos 100.000 reais para cada residência gastar por ano, ou 8.000 reais por mês. É um valor altíssimo, mostrando um riquíssimo mercado consumidor. Aqui terminamos o segundo episódio de nossa série. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a história econômica da Noruega e como seu PIB mudou com o passar das décadas. Mas, o mais importante é que vocês consigam ver a formação de um pequeno, mas muito rico mercado consumidor. No próximo episódio, falarei sobre onde os noruegueses gastam o seu dinheiro.